O canal Reinando em Vida convida você a se tornar um colaborador. Semeie em nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos e dublagens para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Seja um multiplicador dessa visão, curtindo, compartilhando o vídeo com mais pessoas e ofertando para a manutenção do trabalho missionário. No último episódio estávamos discutindo o que é uma mente espiritual e estávamos falando sobre o que significa ter uma mente espiritual, funcionar em uma mente espiritual. E se você olhar em seu manual, o último parágrafo na mesma página diz: uma mente espiritual é aquela que escolhe falar apenas o que Deus diz sobre a situação, como exemplificado na Bíblia. Se isso é tudo que você fala, então você terá uma mente espiritual, eu garanto. Não tem como isso acontecer sem que você tenha uma mente espiritual. E tudo que você diz combina com o que Deus fala. Não estou falando apenas de citar as Escrituras, mas de você concordar com Deus. Uma mente espiritual não é jogada de um lado para o outro com ventos de doutrina. Uma mente espiritual não é movida pelas circunstâncias, situações ou eventos. Ela simplesmente continua a se mover com Deus. Não existe tal coisa como um cristão espiritual que seja nervoso ou medroso. Ao dizer isso, eu teria que dizer, isso é fato, ok? Eu teria que acrescentar que você pode ser um cristão espiritual e ser o que pensamos estar sob ataque. E você sente essas coisas, mas não é você sendo isso, é você sendo atacado. Agora, a diferença é se você está sendo isso, assim é como você vive regularmente. Mas quando você está sendo atacado, na verdade é tão único para você que você reconhece que isso não é normal. E quando você reconhece isso, isso mostra que você tem uma mente espiritual, pelo menos nessa área. Isso mostra que você reconhece que algo tem que ser feito, eu preciso lutar contra isso, mas você age de acordo com a palavra de Deus e muitas vezes é só uma questão de esperar ou de pensar primeiro. Minha mente está em Deus, então Ele me mantém em perfeita paz para que o nervosismo saia. E se ainda houver medo, você lida com o medo. Então, na próxima página, isso é o que chamaríamos de um tópico de contemplação, algo para você pensar durante a noite. Especialmente, de acordo com a escritura a seguir, é possível que uma pessoa com uma mente espiritual possa morrer de doença ou enfermidade. Pense nisso. Aqui está a escritura. Romanos capítulo 8, verso 5. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mente da carne é morte, mas a mente do Espírito é vida e paz. Porque a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Nem de fato poderia ser. Você ouviu isso? Agora entenda isso. A mente carnal não pode estar sujeita à lei de Deus. Agora sabemos que, vamos ver, observe, porque eu quero enfatizar duas coisas. Número 1, a mente carnal é inimizade hostil a Deus, é contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Nem de fato pode ser. O que significa? O que ele está dizendo aqui? Não está falando apenas sobre a lei acerca da lei de Moisés. Se fosse a lei de Moisés, diria a lei de Moisés, certo? Está falando sobre a lei de Deus. E temos que perceber que a lei de Moisés não era ruim. Se você cumprir perfeitamente a lei de Moisés, é assim que Deus quer que você viva, mas o problema é que ninguém a cumpre perfeitamente. Ok? Então precisávamos de ajuda, precisávamos nascer de novo, porque tínhamos uma mente carnal. Mas agora temos uma mente espiritual. Mas você percebe que como uma pessoa com mente carnal, mesmo como um cristão, diz aqui que você ainda está em inimizade com Deus. Essa mente, sua mente está em inimizade, em guerra contra Deus, argumenta contra Deus e diz que não está sujeita à lei de Deus. O que nos diz que devemos estar sujeitos à lei de Deus? Isso ficou silencioso. Mas diz que não pode estar e não estará sujeito à lei de Deus. Não pode estar sujeito à lei de Deus. Por quê? Porque é carnal.
o que significa que a lei de Deus é espiritual. Entende isso? O problema da lei de Deus não é a lei de Deus. O problema da lei de Deus é que você não pode viver de acordo com ela. Esse é o problema. Então Jesus veio e nos deu vida, e agora quando caminhamos, porque qual é o cumprimento da lei? O amor. Se você andar em amor, em perfeito amor, você cumpre toda a lei. É simples assim. E se você fizer isso, a lei de Deus é cumprida em nós que cremos. A Bíblia diz isso, ok? Agora perceba, como somos capazes de fazer isso? Porque o amor de Cristo é derramado em nosso coração. Então temos o amor de Deus por meio de Cristo vivendo em nós. E se temos esse amor em nós, então devemos viver essa vida em amor o tempo todo. E se vivêssemos o amor o tempo todo, nunca desobedeceríamos a lei, ok? Mas agora você tem pessoas falando sobre a lei como se fosse uma coisa horrível. Se isso fosse verdade, então Deus é a fonte dessa coisa horrível, certo? Porque diz, por causa da transgressão do homem. Por quê? Para mostrar a ele sua transgressão e para mostrar a ele sua necessidade de Cristo. Então a lei nos foi dada para mostrar nossa necessidade e para nos mostrar. Você não está vivendo de acordo com a lei, ok? A lei de Deus ainda é o padrão de Deus. Mas agora Ele te dá o Espírito para que você possa viver de acordo com isso. Mas nós não seguimos uma lista de verificação. Esse não é o ponto. Agora eu não preciso de uma lista de verificação, porque tenho o Espírito de Deus em mim e vou obedecer à lei. Por quê? Porque a natureza dele em mim me faz andar do jeito que ele quer que eu ande. Não é a coisa mais simples do mundo? E você quer pegar isso e usar como um discurso sobre a graça? Aí está, porque é essencialmente isso que eu estava falando. Veja, como nossa vida é mudada. Romanos 12, 1 e 2, nós sabemos. Suplico-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, de apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Já falamos sobre isso, então não vou entrar em detalhes. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da mente. Então sabemos que a nossa vida é mudada pela renovação da mente, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Efésios capítulo 4, verso 22 diz, vos despojeis. Quem vai despojar? Você, ok? Você despoja. Concernente ao procedimento anterior, o velho homem que é corrupto segundo as cobiças do engano. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Agora observe, ser renovado no espírito da sua mente também faz parte de despojar o velho homem. Você não vai despojar o velho homem até que a mente seja renovada. E você tem que ser renovado não só na mente, mas no espírito da mente. Então você tem que ir além, porque há muitas pessoas que podem citar a Escritura, mas a atitude delas, o espírito da mente delas está podre. E geralmente são as pessoas que você vê, que as pessoas falam sobre serem cristãos religiosos, críticos por causa da sua atitude. Quando você tem igrejas cujo objetivo é ficar na frente de funerais e dizer às pessoas que elas vão para o inferno e coisas desse tipo, isso não é. Deus nunca chamou ninguém para esse tipo de ministério. Fomos chamados para o ministério da reconciliação, não o ministério do julgamento e da condenação. Isso é a velha aliança e nós estamos numa nova aliança, amém? Isso não quer dizer que está tudo certo. Eu estou apenas dizendo que você é chamado ao ministério, você é chamado para atrair pessoas para Deus. E isso não é atrair a ninguém. A bondade de Deus leva o homem ao arrependimento. Amém? Então, agora, nós devemos ser conhecidos por nosso amor por Deus e pelo homem. Deus primeiro, o homem segundo. Ok? Se você ama o homem primeiro e Deus depois, então você fará o que o homem quiser fazer. Mas se você ama Deus primeiro e depois ao homem, então você fará o que Deus quer que seja feito e abençoará o homem. Então, você tem que ter isso em ordem. No verso 24, e vos revistais do novo homem. Agora vamos olhar para esse novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. A versão King James não é a maneira mais fácil de ler esse versículo, porque ele coloca as coisas ao contrário. Diríamos que você se revista do novo homem que é criado em justiça e verdadeira santidade. Segundo Deus. É assim que diríamos hoje por causa da nossa linguagem. Estaríamos dizendo que nós somos recriados, nosso novo homem é recriado em justiça e verdadeira santidade na semelhança e imagem de Deus, que fomos recriados nessa semelhança. Esse novo homem está em semelhança à imagem de Deus, que é com o que Deus começou em Gênesis capítulo 1. Certo? Então, esse é o propósito. Agora, Deus está tentando nos levar de volta para lá. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos. Tem um comando bem aqui, que todos podem cumprir. Ok?
Irai-vos, estou procurando um comando para cumprir. Aqui está meu comando para hoje. Vou ficar com raiva. Bem, a outra parte, e não pequem. E tem uma linha tênue aí. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que nos mostra que o ficar com raiva, a ponto de você pecar, dá lugar ao diabo. E essa palavra lugar, no grego, é topos, que significa terreno, terra. Tecnicamente, dar território ao inimigo. Mas agora observe, e é engraçado porque todo mundo usa isso na área da doença, e não diz doença aqui, embora a raiva prolongada pode realmente criar estresse no corpo, que fará com que o corpo comece a ruir, e esse não é um termo técnico, ok? Mas é o que realmente faz, é que faz com que as coisas comecem a desmoronar. Se vocês tiverem um nível de raiva, que é um sentimento elevado de estresse por um longo período de tempo, agora em Colossenses capítulo 3, verso 5 diz, mortificai, portanto, isso significa matar os vossos membros, que se você é um pastor, temos que diferenciar o que membros significam aqui, ok? Nós queremos ser específicos sobre quais membros você deve mortificar, certo? Que estão sobre a terra, aqui está, qualquer membro na terra. Não, ele nos dá a linha aqui. Ele diz, mate isso, fornicação, impureza, afeição desordenada, a vil concupiscência, avareza, idolatria, cobiça, que é idolatria. A questão é, para a cobiça, a definição completa de cobiça inclui inveja. Inveja é uma parte da cobiça e isso é idolatria, pelas quais essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora, isso foi escrito pelo apóstolo Paulo para a igreja em Colossos, o que significa que é depois da ressurreição, é para agora. E ele disse, ele não disse, não se preocupe com o que você faz, está tudo sobre a graça. Ele não diz isso, ele diz, remova isso, não faça isso. Então ele diz, porque se você faz essas coisas, é por esse motivo, porque eles estão fazendo essas coisas que a ira de Deus está vindo sobre os filhos da desobediência. Agora reparem, não diz porque eles não aceitaram Jesus, que é o que você ouve. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado agora. Se for, é o pecado de rejeitar Jesus. É que eles não conhecem Jesus, eles não aceitam Jesus. Portanto, essa é a única razão pela qual você vai para o inferno. Não diz aqui. A ira de Deus vem sobre essas pessoas, sobre os filhos da desobediência, porque eles estão fazendo essas coisas e suas ações ainda têm consequências. E você diz, isso não se aplica a mim, eu não sou um filho da desobediência, eu sou um cristão. Se você está fazendo essas coisas, você afirma sobre você, você tem que perceber que sua confissão tem que combinar com sua vida. Demônios não se importam com o que você diz que você é. O que eles procuram é como você age, o que você faz, como você vive a vida. E é assim que eles direcionam a atenção deles e encontram sua fraqueza e tentam explorar a fraqueza, não por causa do que você fala. Se os demônios ouvissem, eles deixariam todos os cristãos em paz, porque eles diriam, ele é cristão, então acabou. Não, eles dizem, ele diz isso, mas é assim que ele vive, então podemos entrar nessa porta. Note que ele está falando sobre essas coisas quando diz, nas quais, está falando sobre as coisas do verso 5, essas ações, fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, agora, nas quais também andaste em outro tempo, quando viviam nela. Mas agora observe que ele está falando sobre o passado, e ele diz que não é o que você faz agora, mas agora despojai-vos também de tudo. Em outras palavras, você já colocou essas coisas de lado, agora coloque essas coisas de lado também. Então ele está dizendo que você já colocou de lado as outras coisas, o que significa que você deixa essas coisas de lado também. Agora, você deixa essas coisas de lado, então ele diz, e de fato agora, deixe de lado estes também. A ira, a cólera, a malícia, a blasfêmia, a comunicação obscena. Você pode querer sublinhar isso. Ok? Agora, aqui está o que temos que lembrar. Não importa o que chamamos de comunicação suja. O que conta é o que ele chama de comunicação suja. A comunicação suja é qualquer coisa que não se alinhe com a palavra. Qualquer coisa que não seja palavra de vida e palavra do Espírito. E pode incluir até mesmo coisas que são geralmente vistas na cultura, como... Não é grande coisa, eu nunca fui de falar palavrão, ok? Mesmo quando eu estava crescendo. Para eu falar palavrão, especialmente antes de eu entregar minha vida a Cristo, você realmente tinha que me pressionar. Eu tinha que chegar a um ponto de ruptura. Para mim, por causa dessas coisas que eu li, meu entendimento era, se você tiver que falar palavrão para expressar seu ponto de vista, é porque tem um vocabulário muito limitado. Eu preferi usar palavras que eu sabia. Deixa você ir embora e ter que analisá-las para perceber que eu tinha te cortado em pedaços.
Então era para isso que eu usava dicionários, era para encontrar aquelas palavras que as pessoas não entendiam. Então eu simplesmente as cortava e elas diziam, eu não entendi o que você disse. Vá procurar. Então eles ficavam bravos, mas eles não estão perto de mim, certo? De qualquer maneira. Agora, mas como estava dizendo, eu não gosto de ficar por perto de palavrões. Não gosto. Especialmente em companhias mistas. As pessoas hoje em dia não importa, está saindo da boca de todo mundo. Você está em público, eu fico impressionado com a forma como as pessoas falam, até mesmo nos livros. Você vai à livraria e os títulos dos livros são as palavras mais vis e eu fico chocado. E eles são best-sellers. Porque é como se eles estivessem mostrando, eu sou legal, eu estou quebrando essas normas. Isso não é legal, é um vocabulário limitado e você está falando imundície. Se eu estiver perto disso, eu realmente não gosto de estar por perto de qualquer maneira, mas eu prefiro ouvir alguém xingar em vez de dizer, isso me deixa doente ou estou morrendo de vontade de ir, porque isso é pior do que xingar. A menos que você esteja amaldiçoando alguém, porque se você está amaldiçoando alguém, isso é tão pior quanto pode ser. Obviamente, você fala sobre usar o nome de Deus em vão, coisas assim, mas a razão é em vão porque ele não é um amaldiçoador. Então você precisa perceber que o que estamos falando aqui é que quando as pessoas usam essas palavras, comunicação suja, maligna, todas essas coisas são o mesmo nível e vão contra a palavra de Deus. E honestamente, essas são algumas das altivezes que se exaltam contra o conhecimento de Deus. E essas são coisas que temos que derrubar, coisas que temos que tornar cativas. Agora diz, e vos vestistes do novo homem. Agora observe isso, acho que tem que voltar. Não mintam uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, vendo que você fez isso. Ele está dizendo, assumindo que você já fez isso, porque você diz que é cristão, vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Agora, esse verso você pode meditar nele por muito tempo e seria muito poderoso. Porque aqui diz, e vos vestistes do novo homem. Então agora, você se revestiu desse novo homem, que se renova para o conhecimento. O novo homem em você é renovado em conhecimento. Ele tem o conhecimento de Deus, é renovado em conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, que é Deus, certo? Então o conhecimento que você tem, o que ele está dizendo é, você é uma nova criação, uma nova pessoa, e a informação que está neste novo você é o conhecimento de Deus. Agora, devemos ter esse conhecimento de Deus saindo de nós. Para ser transformado, o que está em nós precisa sair. Isso significa que temos que andar, conhecer e falar segundo o conhecimento de Deus, amém? Como falamos antes, a igreja deve fazer a multiforme sabedoria de Deus presente e visível aos principados e poderes. E eles devem aprender a sabedoria de Deus através de nós, a igreja. Mas não será assim se falarmos como o mundo, e se continuarmos negando o que Deus disse. Agora, há muito quando ele diz, se você me negar, eu vou negar você diante do meu Pai. Você tem que estudar isso, às vezes, porque quando você começa a falar, há muitos níveis disso. Obviamente, a coisa de eu não acredito nele e ir para o inferno. Isso é óbvio, mas há também o aspecto de negar o que ele disse, porque ele é a palavra que se fez carne. As palavras que ele falou faziam parte dele, então se você nega o que ele disse, você está negando a ele. Então você precisa aprender o que ele disse, aprender o que o livro diz e diga o que ele disse, não negue, mas concorde com ele, amém? Agora um aspecto de você negar a ele e ele negar você, não vou dizer para você não ficar com medo disso, mas porque você precisa estar ciente disso, perceber que se você o nega negando as palavras dele, a negação dele não significa que ele vai dizer, Pai, eu não o conheço, mande-o para o inferno. Não é assim. Se você negar a palavra dele sobre a cura, então o que você disser aqui será mantido lá, lembre-se. Eu não acho que, talvez eu tenha te falado, eu mencionei Números 13 ontem, mencionei, não foi? Números 13, porque eu falei sobre isso em Wisconsin, então Deus vai te tratar de acordo com o que você fala sobre ele. Então se você negar as palavras de Jesus e disser, ele não cura mais, então Jesus diz, ok, Pai, ele não acredita que você cure, então você não precisa se preocupar em curá-lo, porque ele não acredita nisso. Você entende o que eu estou dizendo? Então se você o negar em suas palavras, ele vai negar você. Ok? Ele disse, você me nega e eu vou negar você. E há níveis ou espectros em negá-lo. Certo? Então vamos continuar. Olhe na próxima página. O real e o falsificado. Assim como para qualquer coisa há falsificações para o verdadeiro, devemos ser sábios segundo a sabedoria de Deus para não nos tornarmos presas da falsificação. No âmbito de manifestações espirituais, há muitas falsificações intencionadas para tirar os nossos olhos de Jesus e fixá-los em outra coisa.
Watchman Nee escreveu um livro sobre falsificações espirituais chamado O Poder Latente da Alma. Na área da mente e da alma, devemos ter mais discernimento ainda. Ok? Gálatas nos avisa das obras da carne, especificamente nomeando a feitiçaria como obra da carne, e, portanto, uma obra da alma. Feitiçaria não é espiritual. É da alma, porque sai da carne. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas aqui: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Em outras palavras, essa não é uma lista completa. Isso é qualquer coisa sim. A Bíblia também diz que não só as pessoas que fazem certas coisas vão para o inferno. Estou parafraseando um pouco, mas não muito, mas diz que não apenas os que fazem, mas os que gostam do que eles fazem. Em outras palavras, Jim Caviezel, vocês conhecem Jim Caviezel? Ele interpretou Cristo na Paixão. Quando ele interpretou Cristo em Hollywood, houve papéis que ele não foi considerado porque ele disse: eu nunca vou fazer uma cena de nudez, eu não vou fazer isso. Ele é casado e ele disse: você não pode agir como se estivesse cometendo adultério na TV e não estar cometendo adultério. Ele disse: só porque você está atuando não significa que você não está fazendo. Então eu não vou fazer isso agora. Mas se você assistir a uma cena em que alguém está fazendo isso e você sentir prazer nessa cena, é como se você cometesse aquele pecado. Você entende? Então você é culpado desse pecado por ter prazer em observar aquela situação. Você entende? E isso é o que a Bíblia diz. Se você tiver prazer nisso, você é tão culpado quanto as pessoas fazendo. E a Bíblia diz: se você fizer essas coisas, você não herdará o reino de Deus. É simples. Agora ouça, Deus me disse para começar a dizer às pessoas, o meu coração para com as pessoas e a razão pela qual eu digo as coisas que eu digo. E para isso, devo começar a dizer e dizê-lo regularmente: eu te amo o suficiente para te dizer a verdade. Quer você goste ou não, quer você queira ou não, quer você ouça ou não, eu ainda vou te dizer a verdade. Por quê? Porque eu te amo e quero ver você ter sucesso. Amém? E não vou recuar mesmo que acabe pregando só para minha família, mesmo que forem os únicos. Posso exigir que eles estejam aqui. Se você quer comer, sente-se na primeira fila. É onde você vai estar. Não, mas se essa é a minha porção, para onde as multidões diminuíram, para onde eu estou pregando para um punhado, que assim seja. Vou pregar a verdade, custe o que custar, certo? Eu estava trabalhando quando encontrei esse emprego. Amém? E se eu precisar arrumar um emprego, posso arrumar outro emprego que não esse. Eu não vou depender desse trabalho para viver. Deus vai cuidar de mim. Não importa o que eu esteja fazendo e não importa quantas pessoas estão na minha frente. Amém? Eu te amo o suficiente para dizer a verdade. Então é simples assim. Agora, continuando, diz aqui: inveja. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não vão herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança, e contra essas coisas não há lei. Agora, não sei se você sabe ou não, mas há 9 frutos e há 9 dons do Espírito e há 9 bem-aventuranças. As 9 bem-aventuranças dizem qual atitude que devemos ter. É assim que vivemos. Quando vivemos as 9 bem-aventuranças, teremos a manifestação dos 9 dons do Espírito, porque os 9 frutos do Espírito também serão manifestados em sua vida, e esses 3 trabalham juntos. Amém? Isso foi só a propósito, deixe-me ler o resto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança, e contra essas coisas não há lei. Você pode fazer o quanto quiser, qualquer uma dessas coisas, não há limite. Muitas das presentes manifestações que são apresentadas como prova da espiritualidade elevada de vários ministros são simplesmente obras da carne, bruxaria. E vamos falar sobre isso provavelmente amanhã. Um pouco, na verdade eu tenho que parar agora, então vamos parar bem aqui. Vamos traçar uma linha bem aqui e vamos continuar pela manhã. Amém? Vamos lá. Desculpe, temos mais uma sessão. Não sei o que eu estou pensando. If you are considering partnering with us and would like to support our mission, please visit jglm.org/partners. Proceeds will go toward the cost of the television broadcast and our mission work around the world.